Olá a todos, olá professor, olá Fernando, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Esse é o nosso trabalho. A gente vai fazer a apresentação do nosso planejamento para os anos finais do ensino fundamental. Eu me chamo Elvis, estamos aqui com a Isabela Freitas, com a Kimberly e com a Simone Diefenbach, que é o login da Alana. Agora, na introdução, então, o que a gente demorou um pouquinho até para decidir, mas acabou optando por uma escola que eu tenho bastante contato ali em Canoas, os projetos que eu desenvolvo, o rugby, pela equipe de rugby que tem na cidade. Então, já conhecia a escola, já conhecia os professores de educação física da escola e a direção também. Então, a gente acabou optando por ter essa proximidade, por ter uma facilidade de contato e de acesso aos materiais também da escola. Então, rapidamente, eles nos disponibilizaram o PPP da escola. E, enfim, na escola ali, apesar de ter um espaço pequeno na escola, eles têm facilidade de levar as crianças para uma praça que é ali perto, para usar um espaço um pouco maior. Tem bastante saídas de campo também, então foi legal assim, a gente pesquisar um pouquinho diretamente com as pessoas que estão envolvidas, né? E aí a gente acabou optando por essa escola. Assim, e em razão da gente ter essa parceria com o rugby, meio que os professores realmente voltaram o foco das aulas para desenvolvimento de esportes de invasão. Quando a gente entra, né, quando eu chego nas escolas lá, meio que é bem comum não ter um planejamento bem fixado, adequado, assim, meio que, então a gente deu essa oportunidade para eles direcionarem para isso, né, e é legal, eles se motivam mais, até porque pode surgir a oportunidade de os alunos ingressarem em seleções regionais, seleções nacionais. Então, por isso que também a gente acabou auxiliando isso nessa escolha do tema da escola, né, da educação física, pelo menos, de focar em esportes de invasão. A partir disso, a gente também acabou conhecendo os outros projetos da escola, tem algumas coisas que eu nem sabia que estão apresentadas no PPP ali, que, em razão da pandemia, também ficaram um pouco prejudicadas, mas né, assim que puder voltar, e está voltando agora as aulas presenciais, eles vão começar a colocar em prática também esses outros projetos que a gente acaba de escrever bastante aí na introdução. Descrição da escola. Acho que a gente não precisa falar muito sobre isso, né? Uma escola de ensino fundamental, ensino, né, público, como o professor bem sabe, as escolas municipais que cuidam do ensino fundamental, numa região que é socioeconomicamente classe baixa, a renda é bem baixa mesmo, apesar de que num questionário ali a maior parte dos pais tinha o ensino básico completo. Tem uma forte participação dos pais, isso é bem legal, porque a gestão da escola busca bastante isso, busca fazer os pais participarem mesmo, tanto que isso se percebe nos anos finais, os alunos têm uma atitude muito boa, assim, eles questionam bastante as coisas, querem participar das coisas, e isso é um reflexo dessa gestão de buscar que os pais participem, e consequentemente os alunos também acabam querendo participar das decisões da escola. Então, essa parte é muito legal da escola. Aqui fala um pouquinho mais desses programas que eu falei, que eu também não conhecia, mas que está ali, e que assim que isso normalizando, a questão da pandemia, vai ser colocado em prática tudo de novo. Bom, em relação às expectativas, como o Elvis falou, a escola aborda diversos projetos, como, por exemplo, o projeto Arte e Talento no Recreio, onde os alunos ensaiam dança, canto e ginástica, e também se apresentam em eventos da escola. Também o projeto Saúde na Escola, que busca promover a saúde mental, repertório cognitivo e motor dos alunos. E também a escola tem equipes competitivas de esporte de campo, entre elas o rugby, que tem a escola tem uma parceria com um clube de rugby, se o Elvis quiser complementar, que é da área dele. Então, a gente vê esses projetos bem fortes dentro da escola. Bom, como a Alana vem falando, a escola tem presente bem essa questão dos esportes de invasão, assim como o Elvis também citou anteriormente. Então, dessa forma, os principais temas que serão trabalhados ao longo dos 4 anos serão esporte de invasão, dança, como também tem no projeto, ginástica, e práticas corporais de saúde, porque também tem um projeto na escola relacionado à saúde. Então, a gente espera, né, que ao longo desses 4 anos, os alunos eles dominem os princípios básicos, né, das regras do esporte de invasão, que eles possam vivenciar diferentes modalidades de dança, que eles possam também conhecer um pouquinho da importância das práticas de saúde para a vida deles, né? Reconhecendo essa importância, que eles possam vivenciar também modalidades como ginástica, como lutas, jogos motores e práticas de aventura. É importante falar que na nossa estruturação do planejamento, a gente buscou diluir bastante os conteúdos durante os semestres, né, que são 3 semestres, e a gente optou pelo segundo semestre ser focado nos esportes de invasão.
em razão do que a gente conversou com o professor na reunião lá, que é uma coisa real que acontece nas escolas, o primeiro trimestre eles sempre estão meio dormindo ainda, voltando das férias, e o terceiro eles sempre estão querendo ir para as férias de novo, então é uma ideia legal, uma ideia muito bacana mesmo de se colocar no semestre mais do meio, assim, do trimestre, desculpa, mais do meio, o tema principal a ser trabalhado. Então, como identificação dos temas estruturadores, nós escolhemos esportes, né? Principalmente os esportes de invasão, porque é um tipo de esporte bem presente, né, na escola. A gente também colocou esporte de rede e também esporte de precisão. Dentro das práticas corporais expressivas, a gente optou pela dança. A gente também vai trabalhar um pouco das práticas corporais tematizadas de saúde, práticas corporais de aventura, ginástica, lutas e jogos motores. Bom, logo após a identificação dos temas estruturadores, a gente montou uma tabela para mostrar como esses temas vão se distribuir ao longo dos 4 anos finais do ensino fundamental. Então, aqui está uma tabela bem simples e objetiva e para facilitar um pouco o entendimento de como vai funcionar essa divisão. Depois dessa tabela, a gente começa a outras tabelas um pouco mais específicas agora de cada ano, de cada trimestre. Começando pelo sexto ano. Para o primeiro trimestre do sexto ano, a gente pensou em trabalhar as práticas corporais e ginástica, porque as práticas corporais, sendo elas as sistematizadas de saúde, de sociedade, exercício físico e acrobacia, elas trazem conteúdos que se interligam entre si. Então, nesse bloco, a gente vai trabalhar desde o conceito de atividade física, exercício físico, como o corpo reage a esses estímulos, também explicar quais tipos de estímulos existem, práticas que eles conhecem, práticas que eles não conhecem e até a ginástica de acrobacia. Então, nesse primeiro trimestre, cada mini bloquinho que está aqui especificado vão ser divididos em 6 aulas para conhecer. Então, todos esses temas serão apenas para conhecer, para eles criarem uma base para seguirem nos próximos trimestres e nos próximos anos. Lembrar que quem dividiu cada trimestre no 24 aulas. Já no segundo trimestre, após eles terem essa base de como funciona o corpo deles, o exercício físico, a gente vai começar a inserir os esportes. Começando com o esporte de invasão, o futsal, onde eles vão aprender elementos técnicos e táticos dessa modalidade, ocupando um período de 12 aulas. E após essas 12 aulas de futsal, vamos começar mais 12 aulas de um outro esporte, um esporte de rede, o voleibol. Cabe ressaltar que agora, nesse trimestre, os 2 esportes vão ser esportes para praticar, porque são esportes que já fazem parte do meio deles, já são esportes que são culturalmente muito difundidos já. E já no terceiro trimestre a gente vai começar com 12 aulas de dança. Essas aulas de dança vão ser divididas em 6 aulas de danças tradicionais do Rio Grande do Sul e 6 aulas de danças populares do meio deles. A dança tem um caráter bem forte na nossa escola, então vão ser danças para saber praticar. Mas que ao mesmo tempo é importante ressaltar que vai ser uma introdução para o próximo ano deles. Então, agora, nesse último trimestre, eles vão começar a compreender as possibilidades de expressão a partir do movimento, vão começar a diferenciar a dança de outras práticas da cultura corporal, refletir sobre os papéis de gênero atribuídos na dança, e também identificar essas danças como uma forma de manifestação cultural que a cada fase da história vem mudando e se alterando. E o nosso último conteúdo do sexto ano vai ser os jogos motores, também com 12 aulas, onde 6 aulas vão ser de jogos tradicionais e populares do Rio Grande do Sul e 6 aulas de jogos populares ou tradicionais do Brasil e do mundo. Serão jogos para conhecer, e a ideia de colocar eles nessa parte do sexto ano foi porque já é final do ano, geralmente é quando eles não têm muita concentração, querem logo férias, então a gente vai usar dos jogos para trabalhar outros conteúdos importantes para a formação deles. Então, para o sétimo ano, a gente pensou em trabalhar no primeiro trimestre danças urbanas, onde a gente vai trabalhar com o funk e o hip hop, para que eles possam praticar esse tipo de dança, porque é um tipo de dança que eles devem gostar por causa da idade, e a gente acredita que vai ser bem legal. Então, eles vão entender um pouco sobre estrutura rítmica, sobre passos, coreografias e de danças urbanas para esse primeiro momento. Serão 12 aulas no primeiro trimestre. Pode baixar um pouquinho. Ainda no primeiro trimestre, a gente vai fazer mais algumas aulas, dessa vez sobre dança de salão, onde eles vão conhecer um pouco sobre as danças, entender como funciona. Pode baixar um pouquinho. Vão entender um pouco sobre a dimensão, sobre amplitude, sobre ritmo, e conhecer também as principais danças de salão, né, presentes no Brasil. Pode descer.
Para o segundo trimestre, como a gente pensou, todos os anos, né, todos os 4 anos, nós definimos o esporte para o segundo trimestre. Então, nesse primeiro momento, nessas primeiras 12 aulas do segundo trimestre, a gente vai trabalhar handball, que é um esporte de invasão. Pode descer. Já, ainda no segundo trimestre, a gente vai trabalhar um esporte de precisão, que vai ser a bocha, que também vão ser 12 aulas. Então, no terceiro trimestre, para o sétimo ano, nós vamos trabalhar lutas, e vão ser lutas mais para conhecer, assim, onde eles vão interagir, entender, compreender os conceitos, as técnicas das lutas. Então, vão ser 8 aulas de capoeira, 8 aulas de jiu-jitsu e 8 aulas de judô, totalizando 24 aulas do trimestre. No 8º ano, nós vamos trabalhar no primeiro semestre ginástica focada no exercício físico para conhecer, trabalhando em linhas gerais os programas de exercício físico populares da região e buscando que o aluno conheça os aquecimentos específicos, alongamentos e que também foque em um conhecimento específico de algum programa de exercício físico. Isso para conhecer. Sobre o conceito, a gente vai trabalhar os conhecimentos críticos do exercício físico, da ginástica. Então, eles vão problematizar também essas práticas excessivas de exercício físico, uso de medicamento e a potencialização e o rendimento do desenvolvimento corporal. O conteúdo, né, a prática do exercício físico, características e consequências, daí os medicamentos, anabolizantes, suplementos, na parte dos saberes conceituais críticos. Já também no primeiro trimestre, dividido em 9 aulas, nós vamos trabalhar o esporte de combate e lutas capoeira. Então, para saber praticar, vai ser os cantos, os ritmos, as cantigas de roda, vai ter todos os exercícios básicos da capoeira e também os conhecimentos críticos, que é refletir sobre a inserção social da capoeira na sociedade brasileira. Vai trabalhar a discriminação, a criminalização, sistematização, popularização e a mercadorização dessa prática de física e saúde e as implicações socioculturais. Então, basicamente, nas implicações serão postura corporal, as patologias, os desvios de coluna e avaliação postural, orientação e prevenção. A gente vai trabalhar também os índices de massa corporal, relação cintura e quadril, com os alunos. Na relação da parte sociocultural, é entender a prática regular de exercício físico e sua relação com a saúde, complexidade de fatores individuais e coletivos. E também problematizar a relação de causa e efeito das práticas regulares de atividade física e saúde. Já como no segundo trimestre a gente sempre vai trabalhar um esporte de invasão, em 14 aulas a gente vai trabalhar os saberes corporais do rugby. Vai ser tanto os elementos técnico-táticos, como reconhecer os diferentes elementos de desempenho esportivo. Então, vai ser tática individual e combinações táticas de sistema de jogo, totalizando no segundo trimestre 24 aulas. Para finalizar o ano, as 13 primeiras aulas serão sobre práticas da natureza. A gente vai trabalhar os saberes corporais, atividades para conhecer. Então, a competência vai realizar percursos, né, de nível elementar, utilizando a técnica da orientação. O conteúdo vai ser orientação esportiva, que é saber usar a bússola, saber leitura de mapa e fazer o esporte de orientação com base nos elementos naturais. E os saberes conceituais serão os conhecimentos técnicos, diferenciar os tipos de prática junto à natureza, né, categorizar práticas de aventura, práticas de contemplação e práticas de localização geográfica. Também a origem, áreas, instrumentos, o que precisa para fazer essas práticas. Dividindo o terceiro trimestre, junto com as práticas corporais da natureza, teremos as práticas corporais de sociedade. Então, a gente vai trabalhar a prática corporal como manifestação cultural. Então, a gente vai conhecer o Sistema Nacional de Esporte e Lazer, os princípios. Então, a gente vai trabalhar com o esporte e lazer. Contextualizar os grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, totalizando nesse trimestre 24 aulas. E no ano que coube a mim organizar, eu optei, como não tenho no ano no referencial teórico, eu busquei como referência a BNCC. Então, no primeiro trimestre vai ser focado em condicionamento físico, fazer parte do conteúdo de práticas corporais sistematizadas de saúde. Então, se trabalharia, né, o condicionamento físico com jogos condicionantes, que seriam atividades físicas, jogos, esportes, enfim, pode ser principalmente os jogos de invasão, que é o foco da escola, mas buscando adaptar as regras para que se torne mais desafiador fisicamente.
ou seja, buscando que eles melhorem o seu condicionamento físico. Mas, ainda assim, dentro desse conteúdo, ele se divide em saberes corporais e saberes conceituais. Os corporais, uma parte mais física, e os conceituais, mais questões transversais, né, para discutir sobre história, sobre questões sociais. Aí no primeiro trimestre começa a parte de jogos de invasão, né, mas só 12 aulas, depois daquelas 2 primeiras aulas de jogos condicionantes, e aí sim começa um bloco de jogos de invasão. Aí sim buscando desenvolver os princípios de apoio, de avanço, apoio e continuidade, que dentro desse planejamento é o foco, de princípios de jogo mesmo, de esporte de invasão. Também aqui se divide em saberes corporais e conceituais, na mesma lógica de que dentro dos corporais vai se falar mais da organização do esporte mesmo, e dos conceituais buscando mais uma perspectiva para além disso. Depois segue o mesmo padrão, mas para o rugby e para o hóquei sobre grama, mas daí o hóquei indoor, que vai ser em quadra. E depois 6 aulas para cumprir o currículo de que tem que ter um esporte de taco. Então 6 aulas como uma prática para se conhecer, não para saber praticar. Então o tacobol, a mesma lógica que a gente está seguindo nos outros esportes. E no terceiro trimestre, práticas de aventura urbanas, todas para que se conheça. Então se divide essas aulas do terceiro trimestre em blocos, em unidades didáticas de 6 aulas, para skate, slack, patins e parkour, tanto dentro quanto com saídas de campo, como comentei antes ali, que tem essa possibilidade bem com uma facilidade da escola, e pela cidade também ter espaços apropriados para isso, né? Ter uma pista de skate que inauguraram faz pouco tempo, e enfim, por também ter equipe de slackline na cidade, uma das meninas também da Seleção Gaúcha de Slack. E também dentro dessa lógica de buscar reflexão nos saberes conceituais e olhar mais para a própria prática física dentro dos saberes corporais. Então, o grupo foi composto inicialmente por 2 duplas, eu e a Kimberly nos juntamos então com o Elvis e com a Lana. A gente acordou em trabalhar o ensino fundamental, que era um anseio das 2 duplas. A gente escolheu a escola pela comodidade do Elvis já estar inserido, já conhecer a equipe diretiva, os professores e os alunos. Então, no primeiro momento, a gente leu o plano político-pedagógico da escola e cada um colocou numa reunião o que a gente achava interessante trabalhar. Claro que cada um colocou o que mais gosta para dentro desse planejamento. Então, foi montado um primeiro planejamento e foi passado para o professor e a gente percebeu que ele não tinha uma estrutura relacionada à escola. Então, após alguns ajustes e com conversas de mais reuniões, conseguimos estruturar o que vocês estão vendo hoje. A gente acredita que a nossa maior dificuldade foi conseguir diluir esses conteúdos durante os 4 anos, de uma forma que não ficasse muito focado num ano só e que fosse também um processo de desenvolvimento a cada ano, né? Um processo de progressão. O professor esteve presente junto nessa caminhada, com reuniões virtuais, para a gente entender a lógica interna dos conteúdos. Então, essa foi a finalização do nosso trabalho. A gente acredita, né, que a gente, ao final desse trimestre, conseguiu montar um planejamento relacionado ao que a escola trabalha, ao que a escola acredita. Então, acreditamos também que entregamos um currículo coerente e conciso com o plano político-pedagógico da escola, com a comunidade escolar e com o que já vinha sendo feito, e principalmente voltado a que durante os anos escolares foi desafiado a conhecer, praticar, criticar e teorizar tudo aquilo que foi selecionado para ser estudado. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Até mais!